O consórcio é uma humilhação matemática. Qualquer americano riria da sua cara se você tentasse explicar esse negócio para ele. Você já parou para se perguntar por que o consórcio simplesmente não existe nos países de primeiro mundo? Por que as maiores economias do planeta ignoram o que o brasileiro chama de estratégia? A resposta é brutal, porque a lógica é um absurdo. Você entrega seu salário todo mês para o caixa da administradora, não recebe um centavo de juros por esse empréstimo que você faz a eles e ainda paga em média 20% de taxa sobre o valor total do bem só para ter a chance de ser sorteado para usar o crédito. Você paga para uma empresa segurar o seu dinheiro e ainda reza para ela te deixar comprar sua casa. Isso não é investimento, é um atestado de falência intelectual. E eu vou te provar agora porque essa armadilha consegue ser muito pior que o financiamento. Dizem que o mundo é movido pela ganância, mas eu discordo. O mundo é movido pela inveja e principalmente pela falta de habilidade em fazer contas simples. Eu quero que você se esqueça de tudo o que o corretor de consórcio te disse. Esqueça os vídeos de alavancagem mágica e as promessas de riqueza sem juros. Vamos fazer um teste de QI agora mesmo. Imagine que eu chego para você com uma proposta de parceria. Eu digo, olha, você vai me entregar uma parte do seu salário todo mês. Eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar em um pote com o dinheiro de outras 5.000 pessoas. Eu não vou te pagar um centavo de juros por esse empréstimo que você está me fazendo. Pelo contrário, eu vou te cobrar uma taxa de 15% a 20% só por guardar o seu dinheiro. Ah, e tem um detalhe. Eu vou decidir quando você pode pegar o seu dinheiro de volta através de um sorteio ou de um leilão onde quem tem mais dinheiro fura a fila. Se eu te oferecesse isso em um beco escuro, você chamaria a polícia. Mas, quando uma empresa com um nome bonito e um comercial na TV te oferece isso dentro de um shopping, você chama de planejamento financeiro. Meu caro, se você aceita pagar para os outros guardarem o seu dinheiro enquanto eles lucram com ele, você não está investindo. Você está sendo a presa de uma engenharia social desenhada para explorar a sua falta de paciência. O consórcio é a engenharia da esperança. O sistema sabe que você tem medo dos juros do banco. Ele sabe que a palavra juros te assusta. Então, o que eles fazem? Eles trocam o nome. Eles chamam de taxa de administração. É uma jogada semântica brilhante. O ser humano médio prefere perder R$100 em taxas do que pagar R$80 em juros. É uma falha no código humano que nós, na Berkshire Hathaway, aprendemos a identificar de longe. O que você precisa entender no primeiro minuto deste aviso é que o consórcio não foi criado para te dar um bem. Ele foi criado para gerar um fluxo de caixa garantido para a administradora, sem que ela precise correr o risco de te emprestar o capital dela. O risco é todo seu. Se o grupo for mal gerido, você perde. Se você demorar a ser sorteado, o seu dinheiro apodrece na mão deles, enquanto a inflação devora o seu poder de compra. No jogo do consórcio, a administradora é o dono do cassino. E você sabe o que acontece com quem entra no cassino achando que tem uma estratégia matadora? Eles saem de lá financiando a reforma do lustre do teto. As pessoas me perguntam, mas Charlie, eu não tenho disciplina para poupar, o consórcio me obriga. Entenda uma coisa, se você precisa pagar 15% do seu patrimônio para que alguém te obrigue a ser responsável, você já perdeu a guerra. Disciplina que custa caro não é virtude, é uma multa que você paga por ser incapaz de governar a si mesmo. Este conhecimento não é para quem busca conforto, é para quem busca a verdade. E a verdade é que o consórcio é um pedágio caríssimo que você paga na estrada da mediocridade. Muitos aceitam esse pedágio porque acreditam em um mito matemático perigoso. Eles ouvem que a taxa de administração é baixa e acreditam que venceram o sistema.
Eles olham para o número pequeno no papel, mas ignoram sobre qual montante ele está sendo calculado e como esse pequeno custo se comporta quando o tempo começa a agir contra o seu bolso. É aqui que o truque de mágica acontece. O momento em que uma porcentagem aparentemente inofensiva se transforma em um tumor silencioso que devora o valor real de cada centavo que você suou para ganhar. O ser humano tem uma dificuldade biológica de entender proporções. Se eu te disser que vou te cobrar 15% de taxa por um serviço de 15 anos, sua mente preguiçosa vai dividir 15 por 15 e pensar: ora, 1% ao ano? Isso é menos do que a inflação. É de graça. Esse é o exato momento em que você entrega a sua carteira para o sistema. É aí que a armadilha se fecha. No mundo real, na contabilidade de quem realmente constrói riqueza, nós não olhamos para o nome do custo, nós olhamos para a base de cálculo. Quando você faz um financiamento tradicional, os juros incidem sobre o saldo devedor. Ou seja, conforme você paga a dívida, ela diminui, e os juros que você paga no mês seguinte são menores. O custo morre conforme o tempo passa. Mas no consórcio, a taxa de administração é calculada sobre o valor total do bem contratado. Do primeiro mês ao último mês, você paga a mesma taxa sobre o valor cheio, como se você ainda devesse o imóvel inteiro, mesmo quando você já pagou 90% dele. Você entende a perversidade disso? Você está pagando uma taxa de serviço sobre um dinheiro que você já devolveu para eles. É como se você alugasse um carro por 30 dias, devolvesse o carro no 10º dia, mas a locadora continuasse te cobrando as diárias do mês inteiro porque está no contrato. Isso não é eficiência, é um dreno. Quando você coloca isso na ponta do lápis e compara com o custo efetivo de um crédito real, você percebe que a sua taxinha de 15% tem o peso de um elefante. E não para por aí. Além da administração, eles enfiam o fundo de reserva, mais 1, 2 ou 3%. Eles dizem que é para a sua segurança, para o caso de algum colega de grupo não pagar. Pense bem, você está pagando um seguro para o risco de crédito de um estranho que você nunca viu. O banco, quando empresta dinheiro, assume o risco e cobra por isso. No consórcio, a administradora cobra a taxa, mas você assume o risco do calote do vizinho. É o negócio mais assimétrico da história. Eles ficam com as taxas e você fica com as incertezas. Se você fosse um investidor inteligente, você saberia que o custo real do dinheiro não é apenas o que sai do seu bolso, mas o que deixa de entrar. Enquanto seu dinheiro está lá, sendo corroído por taxas de administração, fundo de reserva e seguros embutidos, ele não está rendendo juros compostos para você. Ele está rendendo para a administradora. Eles pegam o seu float, o seu dinheiro parado, e colocam no mercado financeiro para lucrar enquanto você espera pelo sorteio. O corretor vai te dizer que o consórcio é barato porque não tem juros compostos. O que ele não te conta é que a inflação e os reajustes anuais agem exatamente como juros compostos, mas com um detalhe cruel. Eles não aumentam o seu patrimônio, eles apenas mantêm a sua dívida atualizada. Você está correndo em uma esteira que acelera a cada ano. Você olha para o boleto e vê que a parcela subiu, olha para o saldo devedor e vê que ele engordou. Você começa a perceber que o preço da sua paciência é muito maior do que qualquer juro bancário, pois o tempo, que deveria ser seu maior aliado na construção de riqueza, foi sequestrado por um sistema que se alimenta da sua espera. A maioria das pessoas falha na vida porque foca no fluxo de caixa imediato, o valor do boleto, e ignora o balanço patrimonial. O corretor te seduz com a parcela que cabe no bolso, mas ele nunca te mostra o gráfico da sua dívida real ao longo de 10 ou 15 anos. É aqui que o consórcio se torna uma escada rolante que desce enquanto você tenta subir.
Vocês têm um hábito perigoso de ignorar a inflação nos passivos. No consórcio, para que o grupo consiga comprar os bens no futuro, o crédito precisa ser reajustado. Eles usam índices como o INCC para imóveis ou o IPCA. Eles te dizem isso com um sorriso. Fique tranquilo, sua carta de crédito vai aumentar para você não perder poder de compra. O que eles sussurram, quase de forma inaudível, é que o seu saldo devedor também será reajustado pelo mesmo índice. E é aqui que a matemática se torna cruel. Preste muita atenção aqui. Imagine que você fez um consórcio de R$ 500 mil. Você passou o ano inteiro trabalhando duro, deixando de viajar e sacrificando o conforto da sua família para pagar R$ 40 mil em parcelas. Na sua cabeça, sua dívida deveria ter caído para 460 mil, certo? Errado. Como o saldo devedor é atrelado ao valor do bem, se o INCC daquele ano for de 10%, a administradora reajusta tudo. Aqueles 460 mil que restavam viram, num estalo de dedos, R$ 506 mil. Entenda o absurdo. Você pagou R$ 40 mil em dinheiro vivo, suado, e ao final de 12 meses você deve mais do que quando começou. Você está correndo em uma esteira que a própria administradora acelera contra você. Enquanto você paga, o alvo se afasta. Você está pagando juros sobre juros, mas com um nome gourmet de atualização monetária. No financiamento imobiliário tradicional, na tabela SAC, a sua dívida cai todo santo mês, aconteça o que acontecer. No consórcio, você é um refém da inflação setorial. Se o custo da construção civil disparar, a sua dívida dispara junto, mesmo que o seu salário continue estagnado. Essa é a armadilha da parcela suave. Ela parece dócil no início, mas ela tem dentes. Como a taxa de administração é calculada sobre o valor total do bem, e esse valor total é reajustado anualmente, a sua taxa de administração também aumenta em valores nominais. Você paga mais taxa sobre um bem que está ficando mais caro e uma dívida que não para de crescer. É uma corrida onde a linha de chegada se move para longe de você toda vez que você dá um passo. Para quem está alavancado, como dizem os gurus do consórcio, isso é um veneno letal. Eles fazem cálculos baseados no aluguel de hoje, mas esquecem que a dívida do consórcio pode subir muito mais rápido do que o mercado de aluguéis permite repassar. Você acaba com um ativo que valoriza devagar e um passivo que engorda rápido. No final das contas, você não é o dono do imóvel. Você é apenas um inquilino da administradora, pagando aluguel em forma de parcelas para um bem que você talvez só tenha a posse total quando já for tarde demais para desfrutar do lucro. Nos corredores de Wall Street e nos escritórios da Berkshire, nós amamos a alavancagem, mas apenas quando a matemática está do nosso lado. Alavancagem é o uso de capital de terceiros para aumentar seu retorno. É uma ferramenta poderosa, como um bisturi. Nas mãos de um cirurgião, salva vidas. Nas mãos de uma criança, causa uma tragédia. E o que a maioria dos vendedores de consórcio fazem é dar bisturis para crianças, chamando isso de estratégia de construção de patrimônio. O conto de fadas que te vendem é sedutor. Não use o seu dinheiro, use o crédito do consórcio. Contemple a carta com um lance embutido. Compre um imóvel, coloque um inquilino e deixe que o aluguel pague a parcela. Parece brilhante, não é? Escute bem. Se essa conta fechasse, os grandes gestores de fundos imobiliários e os multimilionários que operam no Brasil e no exterior estariam comprando todas as cotas do mercado agora mesmo. Eles têm acesso aos melhores matemáticos e aos maiores capitais do mundo. E sabe quantos deles fazem isso? 0.